Pessoal, vamos agora trabalhar com formulários dentro do Bootstrap, tá? Para trabalhar com formulários, eu dividi isso em alguns grupos, tá? Porque determinados tipos de elemento no Bootstrap, eles possuem determinadas classes. Então, vamos estudando um pouquinho quais são essas classes, tá? Primeiro, vamos começar com elementos básicos aí, que são o label e inputs textuais, certo? Para label e para inputs textuais, para entradas do modo texto, tá? Nós temos a classe formLabel para o label e nós temos o formControl para os inputs textuais, tá? Então, para a gente já começar essa parte aqui, deixa eu tirar minha câmera, vai atrapalhar meu código, tá? Vamos colocar aqui então uma pastinha chamada formulário, tá? Eu vou criar um formuláriozinho, que eu vou ter vários formulários aqui separados, formulário 1.html, tá? Vou copiar um anterior aqui só para a gente aproveitar o código do Bootstrap. Então vou tirar essa tabela, que eu copiei a tabela. No main eu vou colocar um form, tá? Não preciso do action aqui nesse momento, tá? E qual que é o tradicionalzão, vamos dizer assim, que a gente faz, né? Eu coloco uma div para deixar cada entradinha numa linha, por exemplo, nome numa linha, o CPF na outra linha, endereço na outra linha, assim por diante. Então, normalmente a gente coloca um label, né? Vou colocar aqui o nome, tá? O nome é do tipo texto, né? Então, vou colocar um input type text, id igual a nome, para o meu forzinho se referenciar a esse cara. Com isso eu tenho uma div, vou colocar uma outra div aqui de e-mail, tá? Então type vai ser e-mail, aqui for e-mail, e-mail, e aqui vai virar um e-mail, tá? Então inputs textuais, vou colocar para finalizar um endereço aqui que é um text array, né? Então for, se tiver aqui vai ficar endereço, tá? E aqui, na verdade não sei nem porque que eu fiz isso, né? Que eu estou utilizando o text area, não preciso do name quando vou submeter esse formulário, então endereço, tá? Você até deixa esse padrão 30 linhas e 10 do jeito que está aqui, mas a gente vai modificar isso logo, tá? Então só dessa forma, se eu copiar aqui, vamos lá no meu browser, tá? Colar, a gente tem um formulário nesta forma aqui, tá? Então vamos ver, tabelas não, né, meu querido? Formulários, vamos dar um Ctrl D aqui. Então vamos ver qual que vai ser a evolução conforme eu vou colocando as classes do Bootstrap nesses elementos do formulário. Bom, para label, tá? Eu já falei para vocês que a classe que a gente vai utilizar é o formLabel, tá? Então vou selecionar esses três labels uma vez, class igual formLabel, certo? Salvei, vou atualizar a página, tá? Então perceba que já alterou a fonte, tá? E já deu um espaçamentinho maior aqui nos elementos do label. Então foi só isso que fez, fonte e um espaçamentinho maior. Porém, tá? Esses três inputs que eu tenho aqui são inputs textuais, certo? Então eu posso aplicar uma classe nele, como eu falei, que é o class igual ao formControl, certo? O text area também é um input textual, mas não é da tag input, né? Mas eu também posso utilizar o formControl. Agora vamos ver o que vai acontecer na hora que eu faço isso, ó. Eu atualizei. O que aconteceu com cada campinho meu, tá? Perceba que modificou a borda, tá? Os cantinhos aqui levemente arredondados. E eles passaram a ocupar toda a área, 100% da área disponível, tá? Vou até deixar um pouquinho menorzinho aqui para vocês verem, tá? 100% da área disponível. Só para ficar um pouquinho mais bonitinho esse carinha aqui, por enquanto, nesse form, class igual a container, só para dar um padzinho, não ficar massacrado, os elementos ficarem mais centralizados, tá? Nós temos aqui o nosso formulário, e quando ele estiver ativo também aqui, tá? Fica bem bonitinho, fica esse contorninho azulzinho aqui pra gente, certo? Então com isso, nosso formulário já ficou bem mais bonitinho com isso, tá? Além dos campos textuais que eu coloquei ali para vocês, eu coloquei uma pequena observação, vamos dizer, de classe nessa primeira parte aqui, que é o form text. Eu aplico esse form text a qualquer elemento que contenha
um texto, e que seria um texto, vamos dizer assim, de observação no meu formulário. Então, por exemplo, aqui eu posso, obviamente, colocar um placeholder como observação, né? Como a gente já viu, ó, placeholder, digite seu nome, né? E atualizando a nossa página, ele ficaria dessa forma, tá? Posso deixar dessa forma, ou se eu quiser também, vamos colocar aqui, eu posso colocar uma div, um span aqui embaixo, né? Eu vou colocar aqui a classe igual a form text. Eu vou colocar esse digite o seu nome aqui. Só para a gente ver o comparativo das duas, tá? Vamos colocar aqui, ó. Aí vai ficar num cinzinha pequenininho logo abaixo da caixa de texto. Então pode ser dessa forma ou pode ser dessa forma de baixo, tá? Também é comum, né, para não ficar tão grudadinho assim os elementos, tá? A gente fazia o quê? A gente colocava uma margenzinha nas divs dentro do formulário, tá? Eu vou falar mais especificamente sobre margens, mas no Bootstrap, quando a gente quer colocar margem, tá? A gente utiliza a sigla M, tá? Então class igual a M, tá? Que é margem. Se eu colocar só M, vai margem para cima, para o lado, para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, como a gente tem aquele shortcut do margem. Se eu quiser só margem para baixo, fica MB, margem bottom. A mesma coisa no padding, tá? Se eu quiser padding, P, padding para todos os lados. Padding só para cima, PT, padding top. Padding só para baixo, PB. Padding só para a esquerda, P-left, tá? E assim por diante. Então, se eu quiser só uma margem para baixo, vou colocar MB. E aqui ele tem algumas medidas que variam de 1 a 5, tá? Então, posso colocar, no caso que eu quero margem, perdão. Margem bottom, se eu colocar 5, só para vocês verem, tá? O que vai acontecer aqui na minha página, tá? Ó, ele colocou uma margem aqui embaixo e afastou bastante o elemento. Eu quero menorzinho, tá? Vou colocar aqui uma margem 3, tá? Deixou um pouquinho mais separado. E eu vou repetir isso para as demais divs que eu tenho, tá? Para deixar todo mundo espaçadinho, bonitinho, tá? Margem bottom, margem bottom, margem bottom, e tá aqui, tá? Então, temos as opções do placeholder ou neste form text, tá? Eu vou optar aqui por usar o form text só para deixar o nosso formulário mais carinha de Bootstrap, tá? Aqui vai ser usuário arroba domínio seria a minha observação aqui. Aqui a minha observação vai ser nome completo sem abreviações. Aqui vai ser uma outra div, tá? Que vai ser endereço com número do imóvel, tá? Então nós temos esse formuláriozinho aqui para o usuário digitar suas informações, tá? Além disso, normalmente no formulário nós temos botões ali para submeter, para limpar, enfim, tá? Nós vamos colocar esses botões aqui também. Então eu vou criar uma divzinha aqui com os botões, então div, tá? Vou colocar aqui um botão submit, que seria o botão de submeter. Eu vou colocar outro botão aqui que seria o de limpar, que é o meu reset. E eu vou colocar meu botão aqui de, porque eu quero sair da página do formulário, enfim. Só para ter 3 botões aqui na tela, tá? Então esse botão aqui vai ser um botão sem tipo, só um botão, certo? Atualizando minha página, né? Ele ficou dessa forma, com a carinha de botão aqui. Só que no Bootstrap, obviamente que ele tem estilos para tudo, ele vai ter um estilo para esses botõezinhos ficarem bonitinhos, tá? O básico para eu definir o estilo para um botão, então coloquei classe, selecionar os 3, é o class igual a btn, de botão, tá? Então feito isso, tá? Eu vou atualizar. Os meus botões já ficaram com a carinha do botão do Bootstrap, mas a carinha do botão do Bootstrap, ó, o mouse está ficando aqui com formato de lim, coisa que eu não tinha no botão normal. Ele alterou a cor, mas ele está com um botão ou transparente ou com a mesma cor de fundo aqui, se você pode pensar assim também, certo? Mas o botão, ele está aqui, ó. Se eu submeter, ele submeteu aqui o meu formulário, certo? Se eu limpar, né, tiver os dados aqui, clicar no limpar, ele limpou os dados do meu formulário, né, ele fica com a cor contorninho de arquivo. Clicar ou sair, infelizmente a gente não programou nada, né? Tá com a função padrão do submeter ali, certo? Bom, mas eu posso também estilizar esses botões, porque o Bootstrap também já tem algumas cores pré-definidas para esses botões, tá? E quais são essas cores? Vamos aqui, nós temos aqui
botão primário, secundário, botão de sucesso, danger, warning, info, light e dark, tá? E para eu definir essa cor, eu vou utilizar a classe btn traço e um desses estilos aqui, assim como a gente fez com a cor da tabela. Então, normalmente o botão de submeter ele tem esse estilo primary, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e colocar, então, tirar um X, btn primary. Novamente, não funciona só o btn primary. O btn primary é só para atribuir a cor, o hover, para o botão. Quem define o estilo do botão é o btn, tá? Vamos colocar btn primary, atualizei, tá aqui o btn primary. O limpar eu vou colocar com btn danger, tá? E aqui o sair btn warning, vai ficar bonitinho. Dessa forma, tá? Só que só para distribuir esses botões aqui entre as coluninhas, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que essa minha div aqui tenha a classe container, tá? E cada um desses caras aqui, tá? Eles ocupem se eu tenho 12, cada um ocupa 4, vai? Col 4 e col 4. Eu vou colocar isso dentro de uma row, class row, tá? Essa row ela tira o padding também, tá? E, não sei se eu cheguei a mencionar isso no vídeo anterior, que eu só colocar esses col 4, eles não têm escopo de bloco, então teoricamente eles ficariam cada um ocupando 4 colunas, mas extrapolaria um pouquinho o limite do componente pi, tá? Seriam jogados para baixo da mesma forma, então o row importante aqui, tá? E nós temos aqui os 3 botõezinhos, cada um ocupando suas respectivas linhas. Não precisa, obviamente, definir com as colunas, tá? Utilizei para só enfatizar o nosso conceito do Bootstrap aqui, certo? Então, temos aqui o nosso formuláriozinho aqui já pré-bonitinho, vamos assim dizer, tá ok? Bom, além disso, tem alguns outros componentes, tá? Então, para trabalhar com esses outros componentes, para não ficar muito grande o nosso formulário, eu vou criar aqui o formulários 2, formulário 2 HTML, tá? Vou copiar esse código aqui, porém, né, vou descartar esses anteriores, porque agora nós vamos trabalhar com select, check e range. Form select vai ser a classe, certo? Lembrando que, para vários, como eu falei, para vários componentes, a gente consegue aumentar ou diminuir, tá, o tamanho deles, utilizando tracinho LG na frente aqui da classe original, vamos assim dizer, ou SM para tornar mais pequeno, tá? Então, até nesse caso anterior, se eu quero aumentar ou diminuir a caixa de texto, tá, nós temos aqui o form control small, form control large também, tá? E na observação que eu não fiz no exemplo anterior. Para trabalhar com checkbox, tá? Esse daqui, tanto para esse quanto para o radio, eles têm a mesma regrinha, mas teremos regrinhas um pouquinho diferentes dos demais, tá? Para funcionar certinho, tá? O meu checkbox, eu vou ter que ter um elemento que vai agrupar tanto o label, tá? Quanto a própria caixinha de seleção, tá? Esse elemento ele vai ter a classe formCheck, tá? Já a classe de seleção vai ser o formCheckInput e já o label da classe de seleção vai ser o formCheckLabel, tá? A mesma coisa quando eu tiver um radio, tá? Vou ter também uma div e também vai ter a classe formCheck. O meu radio vai ter o formCheckInput e o label do meu radio vai ter o formCheckLabel, tá? E por fim, o meu range vai ter o form range. Mas vamos para o código para deixar isso um pouquinho mais fácil de compreender, tá? Então primeiro vamos trabalhar com o select, tá? Então vou chegar aqui no meu form, eu vou até carregar ele aqui na minha página para a gente ver a atualização dele aos pouquinhos, tá? Tenho só o formulário. Eu vou primeiro aqui colocar então o meu select, tá? Não estou trabalhando com o nome por enquanto, tá? Aqui são de período, tá? Vou colocar aqui um label, certo? For período, que meu label vai ter selecione o período. E a gente já viu que no label, né, a gente vai ter a classe form label, tá? Aqui eu vou ter o meu select, eu vou fazer o select normal. Então dentro do meu select, a gente vai ter aqui option vale, tá? Manhã, tá? Manhã. Um outro option aqui,
com valor tarde. E o outro aqui com valor noite, certo? Atualizei, vamos atualizar nosso formulário para ver se está tudo certo, selecione o período, tá? Eu tenho aqui manhã, tarde e noite, só que eu não estilizei esse meu select aqui, mas eu falei o seguinte para você, se a gente quiser estilizar o select, a gente vai ter aqui o form select. Tá? Até que aqui está bastante intuitivo, né? Form select, form label, só do input, que é o form control, isso é um pouquinho diferente, tá? Olha, a gente apliquei o select, olha, acabou ocupando a área inteira, tá? E agora já está com um estilinho aqui do Bootstrap, tá? Ah, mas eu quero isso um pouquinho maior, achei pequeno, tá? Então, form select, large, tá? Ó, ele ficou um pouquinho maior agora, certo? Então, se quiser small, eu quero um pouquinho menor. Form select, small, ele ficou mais pititico aqui, certo? Eu vou deixar aqui com o LG para nós termos de exemplo. Ok, feito isso eu tenho o select, tá? Agora, dentro desse meu formulário, eu quero ter checkbox aqui para trabalhar com eles, tá? Então, serão checks boxes, aqui não sei se esse é o plural de checkbox, para que eu possa selecionar disciplinas, certo? Então, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar aqui uma divisinha, só para separar onde eu tenho as minhas disciplinas aqui, certo? Vou colocar um label geral aqui, que seriam sem o for, que não vou precisar disso. Seria selecione as disciplinas. Tá? E agora eu quero ter os cheques de disciplina. Vamos supor que eu vou dar 2 disciplinas para ele selecionar. Pode selecionar ambas, ou uma das duas, ou nenhuma das duas, certo? Então eu farei o seguinte, a regrinha vai ser o seguinte, quando eu tiver o checkbox aqui no Bootstrap, eu vou ter uma classe, tá? Que vai ser a classe form check. Tá? Aqui eu tinha esquecido do meu label, class igual form label. Não podemos esquecer disso, certo? E aí, tudo que tiver dentro dessa classe, dessa div aqui, form check, eu vou colocar lá o input do meu check e o label do meu check, cada um com as suas respectivas classes, tá? Então, primeiro, eu vou colocar um input do tipo checkbox, certo? Nesse caso aqui, o meu ID vai ser PO. E agora eu vou colocar o label do meu checkbox. Então, for PO, qual que vai ser o label? Seu programação orientada a objetos. Então, primeiro vamos ver como que fica só dessa forma. Cliquei aqui, meu label tá bonitinho, tá? Já meu checkbox está parecendo meu checkbox tradicional. Eu quero formatar ele com Bootstrap, tá? Aqui eu já vi que ficou colado com a parte de cima, tá? Junto com esse select aqui. Então, vou fazer o seguinte, colocar ambos dentro de uma div, para não ficar coladinho. E aqui meu class vai ser margin bottom 3. Ok? E aproveito também já para fazer a mesma coisa nessa minha div aqui. Então, já ficou um pouquinho mais descolado. Beleza, agora vamos colocar os estilos nesse cara. Falei o seguinte, ó, o estilo no meu input type checkbox vai ser igual ao form check. Podia só parar aqui, não sei porque precisa do input, mas acho que é para diferenciar do label. Tá? Vai ser o form check input, tá? E aqui vai ser o form check label, certo? Atualizei, ó, ele já jogou um pouquinho mais para cá, já deixou centralizadinho, tá? E a caixinha da seleção já mudou aqui também, tá? Vou aumentar aqui para vocês verem melhor, certo? Ok? E aí, se eu quiser um outro check aqui, é só a gente repetir o mesmo processo, tá? Só que agora vai ser prog web pw for pw e aqui vai ser o prog programação web. Lembrando que eu não estou definindo o name aqui, que eu não estou enviando esses dados para o servidor, tá? Se for enviar, lembre-se de definir o name para esses carinhas aqui, certo? Feito isso, tá? Temos aqui os dois checkbox. Vou colocar os dois, só para a gente treinar, né? Colocar os dois checked. Eu quero garantir que vocês sejam tentados a fazer essa disciplina. Ambos já ficam checados aí ao atualizar a página.
Bom, a gente viu que algo semelhante, né, vai ser feito quando eu tenho os radials, certo? Bom, se eu tenho radials, como que vão funcionar esses radials aí, tá? No lugar do checkbox, então vou trocar aqui, esse de baixo vai virar radial, tá? Aqui no meu label vai ser tempo de conclusão. Tempo de conclusão. Faltam 2 pontinhos aqui, deixa eu colocar 2 pontinhos aqui também. Certo? Aqui eu não posso ter 2 checados, né? Vou deixar só um checado. Esse daqui vai ser anos 3. Esse daqui vai ser anos 5. Tá? Aqui o conteúdo desse cara aqui vai ser 3 anos. Aproveitar e trocar aqui o for também para anos 3. Aqui para anos 5. E o conteúdo desse cara aqui, 5 anos. Tá? Então perceba, ó, alterei o type para radial, tá? Basicamente. Troquei, obviamente, com os IDs, né? Para não ficar elemento com IDs. E o conteúdo que eu quero, tá? Lembrando que não vai parar por aqui, mas só para a gente ver como é que ficou, ó. Tempo de conclusão bonitinho. Só que agora ainda eu posso selecionar 2 elementos aqui, então preciso que os 2 tenham o mesmo name, tá? Então vai ser name igual tempo conclusão, tá? Vou copiar esse carinha aqui, vou jogar aqui pro de baixo, name tempo conclusão, atualizei, agora eu só consigo, né, selecionar um deles. Tudo bem? Bom, com isso fizemos o check e agora vamos complementar aqui com o range, né, que é o que faltou. Então vou colocar aqui uma divzinha, tá? Só para manter o padrão, né, class igual, supondo que eu tivesse botões logo embaixo do meu formulário, tá? Aqui vai vir o label, tá? For idade, informe a sua idade, que aqui vai ser uma classe igual form label. E o meu input vai ser do tipo, opa, foi seco que ele ia completar para mim, input do tipo range, sem nome por enquanto, id, idade, min igual a 1, max igual a 120 e o step igual a 1, tá? Feito isso, só para a gente conferir aqui, informe a sua idade, só que esse cara aqui não está com a classe ainda do Bootstrap, então class igual a form range. Tá? Feito isso, ele foi para baixo, ocupou a tela inteira e ficou com estilo do Bootstrap. Ok, pessoal? Então essas são eu vou parar essa primeira parte do vídeo do formulário aqui, tá? Por quê? Porque agora nós não vamos ver como que nós formatamos, atribuímos estilos aos elementos do formulário. Nós vamos tornar os nossos formulários um pouco mais interessantes, utilizando input groups aqui e floating labels, tá? Então só para a gente ver o que são cada um deles, o que é cada um deles. Os input groups eu consigo agrupar um rótulo, esse rótulo pode ser o que eu quiser, eu posso escrever dígitos, e-mail, etc. Então fica como se fosse um label agrupado com texto, mas esse label é um pouquinho mais bonitinho, tá? E a gente tem um float label, que a princípio o float ele fica centralizado aqui na minha entrada, e a hora que eu começo a digitar algo, ele flutua aqui para cima, tá? Então, até o próximo vídeo.